Então, a aula de hoje, nós ainda estamos em vedações. Eu marquei aqui de todas as vedações que eu mencionei, que são as que a gente vai ver, nós já vimos bloco de concreto, tijolo de barro cozido, os dois têm o mesmo processo construtivo que a gente viu, e o tijolo ecológico. E o steel frame e o wood frame foi o sistema de vedação que vocês fizeram o trabalho, como vocês viram lá, é feito de metal e de madeira, né? E é uma forma de um painel praticamente montável, vamos dizer assim, que foi o que a gente viu no trabalho. Para hoje, eu vou falar com vocês de painel de concreto armado e tijolo de vidro, certo? Então, vamos lá. Painéis de concreto armado. Como a gente viu, vedação é um elemento para vedar a parede, mas algumas vezes ele pode ser estrutural. O painel de concreto armado é um deles. Apesar de que muita pouca construção chegue realmente a utilizar, mas a construção de paredes e edifícios habitacionais de até 5 pavimentos. Ele é tipo uma estrutura autoportante, só que depende da quantidade de pavimentos e, como eu sempre digo, depende do projeto. Mas ele também pode ser fixado nos pilares, inclusive metálicos, inclusive de madeira e pilar de concreto. Na hora que eu explicar a fixação, vocês vão entender por quê. Mas ele é um painel pré-moldado, aqui está feito. Tem como montar em canteiro de obra, eu coloquei por quê? Porque tem como. É igual a gente fazer um pilar e uma viga, que a gente faz uma forma, coloca o aço e concreta, tem como você fazer o painel. Só que aí ele meio que quebra a vantagem do painel. Que a vantagem do painel, quando a gente falar das vantagens, você vai ver que é ele ser pré-fabricado. Então, feito em usina. Então, a maior vantagem é realmente o painel pré-moldado, certo? E aí, ele é um painel grandão, vou mostrar aqui. Acho que... excluí a imagem. Deixa eu mostrar uma outra imagem aqui. Painel pré-moldado. Tinha posto uma imagem grandona. Tipo, isso aqui, é tudo um painel de pré-moldado que faz essa vedação. E ele tem em alguns casos, ele pode servir como estrutura. Aqui, se eu não me engano aqui, assim, posso estar enganada por não estar vendo por dentro, mas pelas juntas aqui, vocês conseguem ver as juntas entre os painéis? Aqui não tem pilar e viga, foi tudo feito do painel pré-moldado. Então, é muito bonito esteticamente e também é bom que já vem pré-fabricado. E aí, eu vou explicar o porquê, as vantagens. Primeira, com acabamento fino, o painel pré-moldado apresenta superfície perfeitamente regular e bem polida, característica que pode muito facilmente não ser notada em estruturas comuns. Então, quando você termina de montar dessa forma aqui, por exemplo, ele já tem uma superfície polida e muito bem polida, tipo, realmente plana. Então, isso já facilita, por exemplo, a aplicação de uma pintura. A gente pode pintar sem rebocar, se você não se importar com as juntas. Ou você passa uma massa só nas juntas e já pinta. Aí você tem que comprar uma tinta para pintar concreto, né? Não vai ser uma tinta dessas normais, existem umas tintas de concreto. Um exemplo básico é aquela que geralmente a gente compra para pintar varanda ou calçada no chão, aquela tinta. Existem algumas cores dela, então não precisa nem de fazer a regularização para o acabamento. Ele já fica perfeitamente bom. No máximo, a gente vai ter que passar uma massa ali nas juntas, porque ela fica aqui com as juntas onde que faz o assentamento. Segunda vantagem, o painel pré-moldado, por ser fabricado de maneira industrializada, feito por máquinas altamente precisas, pode ser confeccionado de acordo com as especificações dimensionais de um projeto, de modo a possibilitar maior autonomia na personalização de cada obra. Então, como ele é pré-moldado, a gente compra ele
você pode especificar para o cara qual o tamanho que você quer, qual o formato que você quer. Por exemplo, você pode fazer painéis quadrados. Você pode fazer, por exemplo, às vezes, eu tenho 10 metros, então para todos os painéis ficar iguais, eu vou fazer tipo de 2 em 2 metros. Ah, não, eu quero fazer de 1 em 1 metro, porque eu vou deixar ele aparente, eu quero as juntas. Tipo, como é industrializado e é feito sob encomenda, você pode personalizar ele da forma que você quiser. Inclusive, se você quiser, tem pessoas que usam alguns elementos desse para fazer decoração mesmo, porque, igual vocês viram aqui, tem como a gente fazer o recorte. Cadê aquela outra imagem? Aqui, ó, tem como a gente fazer recortes nele. Na verdade, pedir ele com recortes. Então, às vezes, a pessoa usa até para fazer elementos arquitetônicos aí, elementos de decoração. Aqui, outro exemplo aqui legal, essa imagem tá boa, o painel, e ele tá fixado em perfis de aço, certo? E a precisão na qual o painel pré-moldado é produzido não permite que desperdícios desnecessários de matéria-prima sejam realizados, colaborando com o meio ambiente. Além disso, gastos com materiais e mão de obra são consideravelmente reduzidos com a utilização do painel pré-moldado, visto que, como as peças já prontas, eliminam a necessidade de recursos para a construção. O que aí está falando? Como quem faz é a indústria, é aquela mesma coisa. Por exemplo, para assentar uma parede de tijolo, a gente desperdiça muito material de concreto, que eu já falei para vocês que vai sobrando e vai caindo, né? Tem o desperdício de tijolo, igual eu contei para vocês, quando a gente vai fazer uma lista de material de um projeto com tijolos, a gente chega a jogar quase 100% a mais. Então, por exemplo, se eu tenho que comprar 2.000 tijolos, eu compro 4.000. Isso é uma margem de erro. Tem gente que compra 50%, tipo, de 2.000 compra 3.000, porque ele quebra muito, ele é muito frágil, o tijolo. Inclusive, tipo, o bloco cerâmico tem a desvantagem da argamassa de assentamento, que também a gente perde muito. Fora toda a mão de obra. Você pensa em grandes construções. Numa casa não faz muita diferença, mas numa grande construção, às vezes, se você, para entregar a obra no prazo, ia precisar de 50 pedreiros, você, às vezes, com 20 você faz. Então, tem essa redução, tanto de material como de mão de obra. É uma das características boas. E uma outra vantagem, a organização do canteiro de obras. Aqui também fala da otimização do tempo de obra com a utilização do painel. Por quê? O painel, cara, tipo assim, igual, não sei se vocês conseguem ver nessa imagem aqui, que ele está encaixado no meio do perfil de aço. Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Então, tipo assim, é a mesma coisa, igual a gente falou do bloco de concreto, só que melhorado, porque, por exemplo, um painel desse equivale, vamos supor, 10 blocos de concreto. Então, o tempo que o cara ia gastar para sentar 10 blocos de concreto, ele vai, tipo assim, reduzir em 10 praticamente, porque ele vai só assentar um painel que equivale a 10 blocos. Então, ele também tem essa vantagem da otimização do tempo. E a outra coisa que eu falei aqui, e a parte da organização do canteiro de obras, que a gente já falou. A armazenagem no canteiro de obras, por exemplo, dessa obra, ela teria só esses perfis e as placas. Então, tipo assim, numa estrutura convencional, que é aquela que a gente molda viga, pilar em loco, né, que a gente fala, a gente teria barras de aço, cimento, areia, brita, aditivo e mais 1 bilhão de componentes, formas de madeira, se a gente não contrata uma montadora. Então, tipo, várias coisas para armazenar. No caso dessa obra aí, teria só o aço e os painéis. Então, faz essa limpeza no canteiro de obras e, como eu já disse para vocês, isso é muito importante para a otimização do tempo da obra. A logística do canteiro de obra é uma coisa muito importante para a conclusão da entrega da obra, né, no prazo, e também para
para o recebimento. Como eu disse para vocês, as obras, elas recebem em etapas, essas financiadas pela Caixa, por exemplo. Vem uma vistoria da Caixa, a gente falou isso quando a gente falou de fiscalização de obra. Vem um vistoriador da Caixa, avalia se o que foi projetado foi concluído aquela etapa e paga. Aí vamos supor, daqui a um mês ele faz a mesma coisa e paga. Daqui a um mês e paga. Se você não entregar o que você projetou, você simplesmente não recebe. Então, tipo, é muito importante entregar a obra no prazo. Gera muita multa, muita dor de cabeça, principalmente, por exemplo, apartamento que a galera já comprou, o cliente está esperando, e o cliente paga a evolução da obra, né? Então, tipo assim, gera um monte de multa, um monte de dinheiro perdido. Então, e a logística do canteiro de obras, que é um grupo que vai falar aí no trabalho, ela é uma coisa imprescindível numa obra. Como eu disse para vocês, material em questão de dinheiro é o de menos, porque a má organização do canteiro de obras, retrabalho, a otimização, tipo, da velocidade que o canteiro está trabalhando, tipo, se esse cara tem que passar aqui, não tem nada para atrapalhar ele, uma máquina, por exemplo. Então, essa logística, ela é muito importante, inclusive por isso que eu escolhi como um tema de trabalho. E isso aí proporciona muito bem isso, certo? Deu para entender? Sim. Alguém tem alguma dúvida em relação às vantagens? Não, por enquanto não. E aí eu esqueci de colocar aqui, vou até adicionar aqui, a única desvantagem, alguém consegue pensar o que seria? Só tem uma desvantagem. Galera? O preço? O preço. É isso aí, sempre, né? Sempre é o preço. Ó, eu escrevi o que eu falei, o preço. Alto custo, né? Então, tem alto custo. Como tudo pré-moldado, que a gente viu até agora, ele tem um alto custo e que, às vezes, financeiramente não é vantajoso, não mesmo, mas, como eu disse para vocês, depende do projeto, depende do projetista, depende do que o cara quer. Às vezes o cara quer gastar dinheiro para entregar em 2 dias essa obra. Então, eu vou gastar dinheiro, não importa o custo. Então, ele vai lá e escolhe um painel de concreto armado. E vocês podem achar que não, mas isso acontece muito na construção. A galera querer o custo, primeiro, às vezes, por qualidade do serviço, e também por essa otimização do tempo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fiz um projeto da Gerdau. Vocês conhecem a Gerdau? Sim. Sim? Eu fiz um projeto para lá esses dias e a gente ia usar isso aqui, ó, eletrocalha. Eletrocalha é um perfilado, tá vendo? Que a gente passa a tubulação elétrica aqui dentro. Então, tipo assim, a tubulação elétrica vem passando aqui dentro não só para isso que serve um perfilado, mas a gente usa para isso também. E vai passando a fiação elétrica, como se fosse um eletroduto, mas a gente passa uma eletrocalha. Indústria é mais usada a eletrocalha do que eletroduto, por ser um material mais resistente. Olha o preço, ó, dessa eletrocalha, R$ 21,90 cada. Quando é cada, geralmente isso aqui vem em barras de 6 metros. Aí a Gerdau pediu para a gente utilizar que é 41. Olha o preço. R$ 947,00, 6 metros dessa barra. Tipo, essa Hilt é uma das melhores nessa questão de aço galvanizado, que a gente fala, que é o que a gente usa muito. Mas olha a diferença, cara. Aquela outra é R$ 21,90. Essa é 947 a cada 6 metros. Eu nem sei quantos metros eu usei, tipo, foram 1.
sei lá, mais de 1.000 metros que eu usei. Por quê? Eu questionei por quê. Aí ele falou, é muito mais rápido e fácil de montar. Essas peças da Hilt, elas têm uns conectores muito fáceis de montar, muito rápido, muito ágil, e diminui um pouco a mão de obra, por ser fácil, diminui o tempo da obra, e a qualidade, isso aí é uma coisa que dura o resto da vida. O cara nunca mais vai ter que dar manutenção nessa calha, praticamente. De tanto que ela é forte, ela é muito pesada e forte, muito diferente daquela lá. Então, tipo assim, eles estão optando em gastar a cada 6 metros quase R$ 890 a mais para ter essa qualidade e essa agilidade. Então, por isso que eu falo para vocês sempre, tudo na construção, vantagem e desvantagem é relativo, tudo depende do projeto, do que você quer, certo? Certo. Certo. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Vantagem e desvantagem? Não. E aqui, eu vou mostrar para vocês a fixação. Eu esqueci de escrever os negócios. Fixação. Então, essa imagem está bem ruinzinha, mas não sei se vocês conseguem ver aqui. Aqui tem um parafuso. Isso aqui, ó. Isso aqui é um metal, por exemplo, uma barra metálica ou de concreto, não importa. E ela é fixada por parafuso, rebite. Dessa forma aqui, ele é fixado parafusando mesmo, igual a gente parafusa, tipo, uma coisa de madeira na outra, só que tem os parafusos específicos, claro, né, tem que comprar os parafusos específicos que atravessem esses painéis e resistam, e entre um painel e outro, tem como a gente colocar esse dispositivo de fixação, que ele tem esse formato de L, e da mesma forma é fixado por parafuso. Então, nas juntas, a galera passa um pouco de argamassa, sabe? Tipo, aqui nas juntas, já que vai colar um no outro, a galera passa um pouco de argamassa, mas a fixação mesmo não é feita pela argamassa, como geralmente as outras vedações. Ela é feita por esse dispositivo de fixação. Eu coloquei assim no genérico, porque existem vários. Existem parafusos, rebites, tem esses perfil L, tem vários outros tipos também, tipo um T, tem vários tipos, tipo, eu ia ficar a noite inteira aqui mostrando. O que eu quero que vocês entendam é que a fixação é por meio de parafuso, tanto de um painel no outro, usando esses dispositivos complementares, quanto dele no perfilado. Então, igual nessa foto que eu mostrei para vocês aqui, que a gente até conversou sobre ela, tá vendo que tá fixado? Então, por mais que ele tá fixado aqui em um perfilado que tá aqui no meio, que agora não dá para ver. Só que até aqui, ó, no canto aqui, vocês podem ter certeza que por mais que esteja encaixado, ele também tá fixado com parafuso ou com rebite. Certo? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Não. Não. Não? Eu tenho, Letícia. Não entendi muito bem, não. O painel vai dentro da parte de aço aí, né? E aí ele é colocado com argamassa, rebite e parafuso? Dentro dessa parte de aço. Nesse caso aqui, ele encaixou dentro do perfil, mas tem vários outros tipos de casa, igual esse aqui, ó. Esse aqui não tem perfil de aço. Entendeu? Aí o que eu quero que vocês entendam é que, por exemplo, nessa foto, entre um painel e outro, eles passam argamassa para dar uma ligação entre as duas. Mas a fixação não é feita pela argamassa, a sustentação não é feita pela argamassa. Eles põem só para ter essa ligação, para não ficar um vazio no meio, nem uma placa roçando na outra. Existe uma coisa na engenharia que chama dilatação térmica, dilatação linear, que é o quê? Os materiais, eles tendem a dilatar com o tempo e também com a variação de temperatura. É coisa mínima que não dá para ver, mas isso causa muita trinca. Então, essas juntas,
até na argamassa de assentamento normal do tijolo, ela é feita para meio que ser como se fosse um escudo contra essa dilatação. Não sei explicar assim, sem explicar os cálculos. Mas é tipo é como se fosse para estrutura, se a gente imaginar muito, para ela poder esticar, entendeu? Então, tipo assim, eles colocam essa argamassa só para fazer essa junta, que a gente geralmente fala junta de dilatação. Mas a fixação, ela tá presa uma na outra, não é por essa argamassa. Argamassa, tipo um rejunto só. A fixação, ela é feita por placas, ou L. No caso L, porque teve que colocar uma assim, certo? Se eu tiver que colocar, olha no meu vídeo, como tá assim, a gente teve que colocar um L. Se eu quiser colocar duas retas, igual naquela foto, eu vou colocar uma chapa. Então, uma chapa que pega numa e pega na outra. Aí eu parafuso numa e parafuso na outra. E aí coloca várias chapas, duas igual aí, depende do projeto. Só quero que vocês entendam que a fixação entre duas placas, ou como nessa foto, entre uma placa e vamos supor que isso aqui seja de metal, é por parafuso e rebite. Porque aí a forma de fixação depende do projeto, tá vendo? Ó, nesse caso, ele está fixando ela de frente numa viga. Nesse caso, ele está fixando dois painéis em L. Então, ele colocou essa chapinha. Aí, vamos supor, algum outro caso, ele quer, igual nesse aqui, as duas estão retas, né? Então, não tem como pôr um L. Ele vai pôr uma barra reta, uma barra de metal reta, e vai fixar dois parafusos. Então, a fixação, ela é feita de forma mecânica, que a gente fala. Quando a gente usa suporte, parafuso, a gente fala mecânica. Então, ela é uma suportação mecânica, feita por parafuso, rebite e barras chapa. Só para vocês entenderem o que é, deixa eu só montar uma barra chata. Uma barra chata é tipo isso aqui, ó. É uma barra chata mesmo. Então, você põe a divisa, vamos supor, aqui no meio, parafusa num painel, parafusa no outro painel. E aí a barra segura. Entendeu? Uhum, entendi. Deu para entender ou não? Deu. Ó, em L. Ela é um L. Aí o cara vem, corta um pedacinho e faz isso aqui. Aí ele vem e prende um parafuso aqui da barra para baixo e um parafuso da barra para essa aqui. Aí uma vai estar fixada na outra. E aqui tem até uma pontinha da outra aqui também, ó. Então, ele vai, através de pedaços de barra chata, seja em L, seja retas, essas barras aqui, ele vai ligando uma na outra por parafuso. Certo? Deu para entender? Eu posso explicar de novo, não tem problema. Não, eu entendi. Só que eu fico imaginando praticamente isso, porque a estrutura aí é de cimento com concreto armado, né? E a estrutura que vai fixar é de aço. Eu fico imaginando como que o rebite vai segurar no aço, mas aí é coisa da minha imaginação mesmo. Não, aí seria, ó, existem parafusos, chama autocrocante. Ah, eu sei, porque eu... Tem eles grandão também. Tem vários tipos de parafuso. Deixa eu pôr em concreto para ver se a gente acha alguma imagem. Tem o parabolt também, que é o chumbador. O chumbador é uma das coisas mais usadas para o concreto. É isso aqui, ó. Só que aí a gente dimensiona, eu não consigo mostrar assim um para vocês, porque depende do projeto que eu estou falando. Mas aí dimensiona qual parafuso que vai precisar, entendeu? Aí vamos supor, precisa desse aqui, aí vem já esse. Já vem prescrito no projeto já, né? Isso, vai estar escrito no projeto. E aí é possível, principalmente a fixação, deixa eu mostrar um rebite. Rebite é isso aqui, ó, galera. Olha o que ele faz, ó. Ele entra e meio que abraça, tá vendo? Mas é um outro dispositivo de fixação.
Se a gente for estudar todos, a gente vai ficar doido aqui, que é muita coisa. Eu fiquei pensando nisso porque no meu conhecimento, rebite é mais para aço. Oi? Eu fiquei pensando nisso porque pelo meu conhecimento, assim, que eu tenho, de rebite é para usado em aço, né? E como que eu fiquei imaginando como que ele ia entrar na parte de concreto e ficar lá dentro, segurar o trem, entendeu? Então, mas aí o rebite seria para fixar esse painel em um aço. No aço, entendi. Isso. E o parafuso seria do concreto por concreto, ou chumbador. Entendi. Aí, eu tava falando, eu trabalho com isso, com montar suporte, essas coisas de coisa elétrica e de tubulação. Cara, existe 1 bilhão de fixador. Se você pegar um calendário, quem tiver curiosidade depois, entra no site da Arcelor. E agora fugiu. Arcelor. Entra no site da Arcelor aqui, ó, e tem os... Não é Arcelor. Peraí. Wonder. Já tem até já vai abrir até o catálogo. Aqui, ó. Tem aqui, ó, encarte de fixadores. Aí você abre. Isso aqui é o que eu trabalho praticamente o dia inteiro. Vai, carroça. Vai. Ixi, tá pesado. Aqui, ó, tem tipo um catálogo com... Não, mas travou tudo. Aqui para baixo, ó, tem todos os fixadores, ó, rebite de repuxo, aí tem aqui todas as dimensões que ele tem, aí tem aqui grampos, tem... Mais para baixo tem os parafusos, quer ver? Ó, prego, chumbador, jaqueta para chumbador, parafuso. Então, por exemplo, quando eu vou projetar, eu venho aqui e escolho um de acordo com o projeto, e aí, tipo, olha o tanto, cara, tem, tipo, muito. Então, tipo, não dá para explicar todos para vocês. Eu só preciso que entendam que a fixação, ela é feita por parafuso ou rebite. O rebite para o aço e o parafuso para o concreto. E eles fazem esses dispositivos de fixação utilizando essas barras chaves que eu mostrei para vocês. Que é aquelas que eu mostrei para vocês. Que é um negocinho assim. Certo? Alô? Certo. Alguém ainda tem dúvida? Eu não importo te explicar de novo. Não, acho que enquanto não. Beleza. E tijolo de vidro agora, então. Aí aqui é o painel, é só isso que eu queria que vocês soubessem, composição, vantagem, desvantagem e como que a gente fixa, certo? E agora a gente vai ver o tijolo de vidro. Tranquilíssimo. Tijolo de vidro, eles são compostos basicamente por 2 paredes de vidros que tem uma camada de ar entre as mesmas. Então, esse tijolinho, todo mundo já deve ter visto, Perfeito. tem vários... Oi? Não, eu só comentei que é perfeito esse tijolo. Eu também acho. Tijolo de vidro. Eu vou pesquisar aqui para ver se eu acho outros. Olha aqui, tem vários tipos, ó. Tem ele liso, tem ele rugoso, tem ele... Esse aqui parece umas bolinhas de água, tá vendo? Deve ser para banheiro, por exemplo. Tem esse aqui que tem uma bola no meio, tipo, tem uns decorados também. Então, ele é um elemento decorativo, ele é feito basicamente para decorar um ambiente, só que o que muita gente não sabe, e assim, eu acho que por isso que ele não é muito utilizado, mas eu particularmente utilizo muito, é que essa propriedade, ela ajuda muito em uma coisa. Alguém chuta aí o que é? O que isso iluminação? Hã? Na iluminação do ambiente? Não, né? Não, ele é bom, é uma vantagem, é ele
proporcionar a iluminação do ambiente. Mas tem uma outra vantagem que ela é feita por causa disso aqui, ó. Por ele ser 2 vidros e ter uma camada de ar entre eles. Alguém chuta aí o que é? Vamos ver. Isolamento acústico, professor? Aí, quem falou? Tá. Thales? Sim. Não, não só o isolamento acústico, Thales, ele também dá um isolamento térmico. Até coloquei aqui, ó, termoacústico. Então, ele é decorativo, possui uma boa iluminação do ambiente e dá um isolamento termoacústico. Então, porque essa camada de ar que tem dentro do vidro, como o vidro depois a gente sela, ela vira um vácuo. Então, tipo assim, esse ar entre as 2 paredes de vidro, ele proporciona é ótimo mesmo, é quase melhor que isopor, cara, igual a gente viu. E muita gente, para fazer coisa acústica, vai no isopor, às vezes por ser mais barato. Só que o tijolo de vidro, ele tem um isolamento térmico e acústico muito bom. E térmico numa casa faz muita diferença também. Não sei se vocês já passaram por alguma casa que não tem esse isolamento. Quando tá calor pra caramba. Quando tá frio pra caramba. Porque o isolamento térmico, principalmente, ele tem que ter a propriedade de quê? Ele ir armazenando o calor aos poucos e o frio também aos poucos. Não é que não vai ficar frio na sua casa, mas ela vai ficar menos fria quando tiver muito fria, porque ela vai armazenar calor e vice-versa. Então, essa camada tanto proporciona esse isolamento térmico quanto o acústico também. Além de ser muito lindo e ser decorativo, né? Então, ele é muito utilizado na arquitetura. Esse aqui, ó, esse aqui, ele até que tá meio que fora de moda, né? Dá uma ideia de antigo. Mas, hoje em dia, existem vários tipos. Igual esse aqui, é bonitinho, ó. Esse aqui das bolinhas, tá vendo? E tem vários outros tipos. Tem ele, inclusive, liso também, hoje em dia. Ele é totalmente liso. Deixa eu ver se eu acho alguma parede Ele assim. é vendido a unidade, Letícia? É, né? Você vende o metro cúbico também. O metro também? Não, na verdade, eu não sei, cara, porque eu só frequento lugar que vende muito. Mas pode ser que quem trabalha no depósito IAM Unidade. Uhum. Lá no depósito vende vende unidade. unidade? Uhum. Ah, então vende a unidade, então em depósito vende. Bom, né? Não precisa comprar um monte. Eu falei metro cúbico, é milheiro, falei errado, viu? A gente compra em milheiro, quando é 1.000, né? 1.000 tijolos, por exemplo. Mas tudo é negociável, viu? Quando vocês forem comprar tijolo, tudo é negociável. Se você quiser comprar menos, às vezes pode ser um pouco mais caro, mas é negociável. É porque eu imaginei que, por mais que seja tijolo, ele se enquadra, assim, esteticamente falando, se enquadraria como se fosse cerâmica, né? Por isso que eu imaginei o metro, coisa do tipo. É milheiro, né? O metro também, tem várias formas de vender. Mas ele vende a unidade também. Por exemplo, essa foto que tá no slide aqui, ó. O cara não comprou um milheiro ou 500. Ele deve ter comprado um metro, né? Metro quadrado. Aí ele compra um metro quadrado. Tipo, eu quero um metro quadrado. Aí ele vai ganhar, vamos supor, 5 aqui, isso aqui. Vamos supor, metade aqui. Então, ou é a unidade. Eu particularmente não sei da venda remota, pequena, mas eu sei que tudo vende do jeito que você quiser, cara. O importante é você comprar. O cara vai vender do jeito que você quiser. Se você comprar você pode ter certeza que ele vai te vender. Pode ser mais caro, mas ele vai te vender. Aqui eu achei uma foto do tijolo liso, ó. Aqui. Ele fica muito legal, o tijolo liso. Ó, eu achei um outro decorado aqui, ó. Então, existem vários tipos, ó, esse aqui ele é meio que neon, não sei se, neon não, né, pode ser uma luz lá atrás, mas existe eles de cor também. Não sei se esse aqui é a cor ou se é uma luz, tá parecendo que é uma cor, né, é uma cor.
Então, ele é meio azulzinho. Tem várias cores, tem inclusive um verde. Ó, esse aqui é puxado para o bege. Olha o tanto que ficou bonito aqui. E aqui, ó, as cores. Tem das mais variadas cores. Então, pensa, tipo, isolamento térmico, isolamento acústico, cores, é um pouco mais caro, sim, com certeza, do que um tijolo normal. Mas para você fazer aí uma parede de um ambiente, ou às vezes um ambiente dele, não fica tão relativo assim. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Não. E o assentamento. Então, pelo fato do bloco de vidro ter dilatação, isso é uma coisa que eu falei para vocês, dilatação, no bloco de vidro, ela é bem maior, essa dilatação, porque o vidro, não sei como que eu vou explicar isso, ele é mais elástico, que a gente fala. Então, quando ele recebe calor, ele tende a esticar mais, vamos dizer assim. E ele tem uma absorção muito baixa. Então, é necessário utilizar uma argamassa especial. Por quê? O bloco de vidro, ele não absorve água. Então, vocês lembram que a gente falou lá na alvenaria de vedação, que a gente tem que molhar o bloco e a argamassa tem que estar bem úmida para conseguir fazer a ligação, tem que ficar molhando o bloco. O bloco de vidro, se você molhar a argamassa, e a argamassa estiver bem úmida, molhar a argamassa, se a argamassa estiver bem úmida, não adianta, porque ele não absorve água. Você molhar ou não molhar ele não faz a mínima diferença. Então, como que a gente assenta? A gente tem que precisar uma argamassa especial com elevada aderência. Deixa eu mostrar uma aqui para vocês. A gente chama de argamassa de alta aderência. Cadê você? Ó, não apareceu não. Deixa eu pôr aqui para tijolo de vidro. Aqui, essa aqui. Ela essa aqui, por exemplo, específica para o bloco de vidro, tá vendo? E aqui, ó, assenta e rejunta blocos de vidros, alta tecnologia, elevada aderência e flexibilidade. Então, ela é feita exclusivamente para isso, para ela ter uma alta aderência, para compensar, essa associação é muito importante, para compensar a falta de água, porque o que faz ter aderência naquela vedação é a água, igual eu falei para vocês, tem que molhar o bloco, porque o bloco, ele faz a argamassa não perder água rápido, e ele faz com que essa aderência entre a argamassa e o bloco, ela seja no tempo certo. Evapora um pouco de água, e um pouco de água fica na argamassa, ela entra na constituição da argamassa. Então, ela tem que ter essa evaporação lenta, e isso tem que ter uma constituição. Essa ligação, ela é essencialmente feita pela água. No bloco de vidro, não tem água para fazer isso. Porque não adianta você molhar o bloco de vidro. Então, para ter essa aderência que a água proporciona no assentamento da vedação de bloco ou de alvenaria cerâmica, a gente usa essa argamassa com elevada aderência. Então, ela deve ter, eu não sei, eu nunca pensei se existe um aditivo, é porque geralmente a gente compra pronto, né? Porque igual essa aqui. Igual essa aqui, já está pronta. A gente geralmente não faz isso na obra. Deve existir um aditivo que dá aderência também. Eu não sei, tá? Tem que olhar. Isso eu falei sem saber. Mas isso aqui é como se fosse uma argamassa aditivada. Igual a gente falou da outra argamassa lá, impermeabilizante, tem ela pronta, mas a gente pode pôr um aditivo impermeabilizante. Aquela argamassa expansiva também, que é aquela que faz um encunhamento, que a gente falou, quando termina a parede, tem que colar a parede com a viga. A gente tem que pôr uma argamassa expansiva, que é a que ela faz esse efeito de expandir e fazer com que a parede e a estrutura se unam. Ou você põe um aditivo expansivo,
ou você compra a argamassa já expansiva. Até mostrei uma marca, tá lá no slide, uma marca para vocês. Isso aqui é a mesma coisa. Só que esse aditivo que deve ter, eu tô falando que não, mas eu tô falando que não sei, mas com certeza tem um aditivo que proporcione a aderência. E aí, no caso, já tem essa pronta, que geralmente é o que a galera compra, já compra pronto, que ela já tem, igual está escrito aqui, alta tecnologia, elevada aderência e flexibilidade, para esse bloco de vidro. Certo? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Entendeu mesmo o sentido? Alô? Ei, som? Entendemos. Ninguém responde. Se eu pegar vocês no Netflix, eu vou brigar, tô falando sério. Sai do Netflix. E aí, o assentamento é feito dessa forma aí. Essa aqui é a argamassa. Isso aqui é uma pequena barra de aço. E esse aqui é o espaçador. Esse espaçador, ele é para o tijolo de vidro, porque como o tijolo de vidro não é muito, geralmente é uma parede só, olha que legal, ele já te dá o tamanho da junta. Então, ele meio que faz, ele é um espaçador, né? Aí ele faz exatamente esse espaço da junta para você encaixar o bloco aqui. Quando você encaixar, aonde termina o espaçador aqui, já vai ficar o tamanho certinho da junta. E aí tem essas barras de aço. Por quê? Num balcão, tipo esse, você não precisa pôr aço. Mas o tijolo de vidro, ele tem resistência, tá? Não é porque ele é de vidro que ele não tem resistência, a gente acha que é frágil, mas não é. Ele tem uma resistência boa, só que se você pensar numa grande parede, às vezes ele sozinho não vai suportar o peso próprio dele. E aí, para isso, pode adicionar barras de aço nas juntas, dessa forma aqui. Essa é uma pequena barra de aço, né? Um vergalhão que a gente fala. Isso aí deve ter uns 4 milímetros, uns 4 milímetros, 5 milímetros, pequenininha. Então, na verdade, deve ser de 6,8. 6,8. Então, é uma pequena barra de aço que o projetista, no caso, né, pode utilizar no projeto. Por isso que eu tô falando, tudo tá no projeto, cara, depende do projeto. Mas o projetista pode utilizar no projeto, se você se deparar com isso, no meio de tijolo de vidro, é porque a resistência desse tijolo, às vezes, não foi capaz de suportar o próprio peso. E nem o peso da argamassa, né? Porque é muita argamassa que você vai colocando. Então, a gente coloca essas barras de aço, tanto horizontal, como pode colocar na vertical também, para auxiliar na resistência das cargas, certo? E o assentamento é tranquilo, da mesma forma que a gente faz os outros assentamentos, só que esse dispositivo, ele ajuda muito, porque com esse dispositivo, fica muito mais fácil, logicamente a galera tira no nível, eles tiram o prumo para desencargo de consciência, mas esse dispositivo, ele ajuda muito na montagem, tipo montar mesmo, passa argamassa e monta, porque ele já coloca exatamente um paralelo com o outro na distância certinha, e de um para o outro aqui, se a primeira fiada for acertada corretamente, ele vai assentando praticamente tudo linearmente, certo? Mas é sempre bom conferir o nível e o prumo, como sempre. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Não. Então é isso, galera. Até amanhã. Amanhã eu vou dar revisão de hidrossanitário. Beleza? A não ser que vocês não queiram, né? Porque eu estou utilizando a aula de uma para outra, né? Porque eu sou a professora das duas. Se vocês não acharem legal, não tem problema. Eu só queria fazer isso para ajudar vocês para a prova. Eu quero. E eu vou querer também, professor. O povo não fala nada, eu quero. E também quero. Quero. Não, então beleza. Então amanhã eu dou revisão de hidráulica.
segunda prova, e na quarta, revisão de tecnologia para a prova na quinta. Beleza? Aí a aula de amanhã é às 21 também? Ou Não, amanhã é 7. você não tá? E aí a matéria de aprova é tudo até aqui, viu? Então, acabei agora o vedações, não acabei vedações, mas acabei esse conteúdo hoje, e o de hidráulica a gente terminou lá em sub-ramais, que foi a aula passada. É os 2 conteúdos para a prova, aí eu vou dar revisão amanhã e na quarta. Por favor, levem as dúvidas amanhã para a aula, porque a gente não consegue revisar tudo numa aula, igual eu estou falando. Preciso muito das dúvidas de vocês amanhã para a gente conseguir ir direto no ponto. Beleza? Beleza. Beleza. Então, fechou, galera. É isso aí. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Beleza. Boa noite para vocês. Boa noite.